Vamos então iniciar a nossa fala. Nós dividimos em duas partes: noções iniciais e a vivência propriamente dita. Noções iniciais também fala sobre a vivência, mas elas são a base para sustentar o que nós vamos depois falar sobre vivência. Então, vamos lá. Elementos da mediunidade. A mediunidade se expressa quando há simpatia, quando há afinidade entre o médium e o espírito manifestante, o espírito presente. É também um outro elemento da mediunidade a possibilidade do espírito ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. Ou seja, ele pode agir bem ou mal, conforme as qualidades e a moral do médium. Então, a qualidade e a moral do médium vai interferir no recebimento dos espíritos. E o que é que nos diz Emmanuel? Diz que a mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Quer dizer, disponibilizar o serviço mediúnico causa ou oportuniza em nós o aprimoramento espiritual. Daí vamos resgatando débitos e criando a nossa redenção. Então, todos os médiuns têm uma responsabilidade e uma obrigação. Para ter esta mediunidade de forma segura, é importante alguns requisitos, ser obedecidos a alguns requisitos. Ela ocorre, a mediunidade segura, quando buscamos as virtudes, o querer bem, usar a benevolência, da simplicidade, do desprendimento na hora do atendimento, o controle de emissões mentais, quer dizer, repulsar o orgulho, evitar a vaidade, porque ela nos faz, o orgulho e a vaidade nos fazem repelir qualquer conselho, impor aos outros decisões sem uma conversa preliminar. Não é, dona Patrícia, que sempre exige, né? E também temos que ter o cuidado, e aí eu recordo o nosso grupo de trabalho mediúnico, né, de não enaltecermos uns aos outros, porque isso acaba propiciando em nós, né, a vaidade e o orgulho. Então, o cuidado também entre nós. O aperfeiçoamento do conhecimento espírita é fundamental, né? Mediunidade sem aprofundamento do conhecimento do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, né, praticamente nos alija, praticamente nos prende, né, junto aos espíritos menos evoluídos, os espíritos infelizes. É também um dos requisitos o hábito da oração e da meditação, né, que vão acalmar a mente, o coração. Isso a gente faz através de uma boa música, da leitura, do exercício da caridade. Caridade não tem nada a ver com dinheiro, né? Caridade é uma relação de um ser com um outro ser, é um doar, é um desprender, é um aconselhar. Isto é caridade. Então, o médium, junto ao assistido, tem que estar preparado e com conhecimento para justamente fazer esta mediação entre o espírito sofredor e o assistido. Jesus, ao empoderar os apóstolos, ao dar-lhes autoridade, é isso que está escrito no Evangelho, ou a dar-lhes poder, é o que está escrito na Bíblia, né, para fazerem a cura, na realidade, doutrinou os apóstolos, porque médiuns, todos eles já eram.
Jesus não disse assim, agora vocês são médios. Não, eles já eram médios. Só que eles não tinham o conhecimento. Eles não tinham o conhecimento. Naquela época eles não tinham Kardec, que recebeu todas as informações que nós temos hoje. Então Jesus teve que, à medida que caminhava com eles com mediunidade, ele foi doutrinando eles. Ok? No plano espiritual e material, ele é composto. Opa, estou indo para trás e para frente. Aqui. O plano material e espiritual é composto de pensamentos e sentimentos. Nós estamos aqui na matéria e temos sentimentos, paixões, emoções, né? Pensamentos, estamos aqui na matéria. Mas no plano espiritual é a mesma coisa. Né? Isso é importante. Por quê? Porque os pensamentos e os sentimentos é puro magnetismo. Então, nós temos afinidades magnéticas. Nós somos atraídos pelo magnetismo das pessoas, dependendo da vibração. O orbe nosso, ele tem, nosso planeta Terra, ele tem 7 esferas espirituais. A primeira esfera é o abismo. É quando a gente fala, é lá debaixo da água, do mar, né? Quando são esses seres humanos com esta formação, composição perispírita, né? Que apresentam esse tipo de ovoides, né? Tipo de peixes, enfim, de variadas formas. E nesse abismo, inclusive, foi o local em que Judas acabou sendo levado. Por quê? Porque o abismo era um vale de sentimentos extremos. E está dito na Bíblia que Jesus, depois do terceiro dia, teve um momento em que ele desceu para ter com Judas. Ele desceu para onde? Para o abismo, para a esfera do abismo. Porque Judas se suicidou e os que suicidam geralmente ficam no abismo. Nós temos também a segunda esfera, o umbral das trevas, né? Em que as pessoas estão nos lodos, né? Nos espaços em que aves horríveis nos apresentam, né? Onde nós estamos envolvidos em culpas, somos levados à escravidão, por magos, por feiticeiros, por bruxos, né? Então aqui, quem tem culpa, quem não perdoa, geralmente não consegue passar deste umbral das trevas. Acaba ficando preso nessa segunda esfera, né? Onde estão as paixões, onde estão os vícios, né? Depois nós temos a terceira esfera, que é a esfera da crosta terrestre. É onde estão boa parte da humanidade, né? Essa humanidade, a boa parte dessa humanidade tem a ver com os nossos familiares que já desencarnaram, né? E não conseguiram ascender à quinta esfera de pressão, então ficam presos aqui. Aqui nós temos os vales também, os espaços familiares, né? Esses ambientes aqui têm muito a ver com a Terra, muito a ver conosco da Terra. Os animais também ficam aqui, nesse espaço do umbral semi-trevoso. E depois nós temos o espaço, né, da transição superior rendescente. Nesse semi-trevoso, nós temos também o nosso lar, os prontos-socorros. Então são todos os ambientes
em que se desenvolve, né, os nossos aprimoramentos. E nós não podemos esquecer que 90% dos que aqui se encontram na Terra, eles vão ficar presos em algum desses 4 ambientes. Aqui as situações de Hitler, Mussolini, Judas, enfim, né, no abismo. A questão das trevas, aqueles sentimentos brabos, de culpas que nós temos e que nós precisamos trabalhar, a questão da ausência do perdão, a dificuldade com o perdão que nós temos. Então, esta é uma outra condição. As características dos espíritos, os caracteres dos espíritos, são estabelecidos em função da inteligência, um tríplice aspecto, da inteligência, da moral e das afinidades magnéticas ou morais. Então, muitas vezes a gente pensa que um espírito elevado moralmente, ele também é elevado intelectualmente. Não. Muitas vezes nós pensamos que um espírito intelectual, elevado intelectualmente, que entende de tudo, que fala de tudo, ele é moralmente elevado. Também não. Não necessariamente. Então, moral, a inteligência e as afinidades são as 3 determinantes deste mundo, destes mundos, né, que nós podemos habitar. Nós temos os mundos primitivos, onde a energia é mais densa. Nós temos os mundos de provas e expiações, que é onde nós estamos. Nós temos os mundos de regeneração, que é para onde nós estamos indo. Nós temos os mundos felizes e os mundos divinos, onde está Jesus e todos os outros espíritos superiores que nos ajudaram Kardec na redação da glorificação. Agora, essa 4ª, 3ª e 2ª esfera são justamente aquelas esferas que eu falei para vocês ainda, que nós, 90% de nós fica preso. E veja, nessas 3 esferas, todas nessas 3, nós precisamos fazer limpeza e depuração. Nós precisamos trabalhar arrependimento, nós precisamos fazer oração, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos trabalhar as culpas, né? E nós também aqui podemos ser vampirizados, podemos ser sugados energeticamente, né? Não é só aqui na esfera que eu falei do umbral das trevas, né, que a gente pode ser vampirizado. Também nessa da crosta terrestre isso pode acontecer de alguma forma. Principalmente se for um parente nosso, pela afinidade, né, que ele possa extrair de nós as energias que nós precisamos para se desenvolver. Então, se vocês quiserem trocar a palavra sugar, vampirizar por troca, por drenagem, que vai ficar mais suave, né? Façam isso, né? Vejam vocês, aqui está a Terra, aqui dentro da Terra está a esfera do abismo, depois o umbral, que é as trevas, depois a crosta terrestre, enfim, né? Até as essências. Os fluidos, o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é aquele que existe em tudo. Está aqui no nosso corpo, está na parede, está aqui nesse espaço vazio, está no espaço vazio do universo, está entre os mundos, está dentro dos mundos. O fluido cósmico universal, junto com Deus, ou melhor, Deus junto com o fluido cósmico universal, é que criou todas as coisas. Então, todas as coisas têm fluido cósmico universal. Todas são partículas, moléculas ou substâncias. Estas partículas encontram-se em estado sólido, líquido, gasoso, radiante ou de eterização, do éter, quer dizer, dissolvidas
no espaço, ou como alguns chamam de plasma, né? William Crookes, em 1879, após Kardec, é que estabeleceu essa palavra plasma para definir o fluido cósmico universal, que era a denominação de Kardec. Esses fluidos, eles são carregados de íons e elétrons, né? Vocês sabem que o oxigênio tem íons, tem elétrons, né? E vivem em constante transitória modificação e transmutação. A todo momento, a química do universo está acontecendo. Se nós formos olhar para os mundos e os universos, nós vamos ver estrelas explodindo, estrelas sendo criadas, buracos negros sendo incorporados. Então há uma dinâmica no universo e, portanto, há uma dinâmica também nos íons e nos elétrons. Sob determinadas condições de coesão, né? O fluido faz surgir a matéria tangível, né? Faz surgir novas propriedades do plasma, né? Por exemplo, essa capacidade de radiação crescente. Até se nós formos olhar para o espaço, que é melhor para a gente ver, de vez em quando a gente vê um fio de luz, um fogo resplandecente cortando, e não é um cometa, cortando o universo, né? É um fluido luminoso, né? Esse é um plasma também, né? Faz surgir diferentes formas de energia, né? Nós temos aí os raios cósmicos, nós temos os raios ultravioletas, nós temos as radiações. O fluido cósmico universal, ele serve de base também, não só para o corpo material, a matéria, mas para o corpo espiritual, quer dizer, o espírito, e serve também para o corpo perispírito, para o perispírito. É uma substância semidensa, esfumaçante, sutil, portanto leve, tanto o espírito quanto o perispírito, se bem que a gente vê é o espírito, aliás, o perispírito, não é o espírito. Alguns conseguem ver o espírito, que é a essência. Eu vejo espírito, que é a essência. Por exemplo, esses aqui, ó, são espíritos, são bolas luminosas, tá? E envolto neles nós temos os fluidos. É assim que eu vejo os fluidos. É uma substância semicondensada de fluidos no entorno do espírito. No entorno do espírito. Aí o que é que o espírito faz? Ele junta esse material aqui e faz aquela fumaça. Aparece-se como uma fumaça, que nós vamos ver adiante. Ele está presente na matéria bruta, como eu disse, o elemento no qual todo o universo está mergulhado. O fluido cósmico universal, eu já falei, está em tudo, nos planetas, nas constelações, nos sóis, nos mundos, nos seres vivos, nos seres inanimados, nas pedras, em tudo. Vejam vocês, isso aqui é que eu vejo, por exemplo, uma parede, eu olho em perspectiva na parede, está aqui meus olhos, e eu percebo, junto à parede, os espíritos, e percebo os fluidos, que aí está que está cheio, né? Que é cheio de fluidos, né? E aqui os espíritos bem coladinhos à parede. Então, se eu for olhar aqui e prestar atenção e fixar, eu vou ver isso, tá? E alguns médios também veem. Por exemplo, um remédio que eu fui usar, eu olhei e vi, estava aqui os fluidos todos ao redor dele. Quando eu abri a tampa, também estava cheio de fluidos. Agora, será que eu pingo ou não pingo? O que é que vem junto, né? Que eu não sei. Aí, o fluido cósmico universal, sob o domínio de pensamento do espírito, né? Age mediante uma tensão elétrica ou magnética, né? Então, o espírito, como o pensamento, né, ele age sobre
a eletricidade, né? Criando uma tensão elétrica ou magnética. Veja, ele produz fenômenos espirituais e psíquicos perceptíveis. As batidas, né? Enfim, as diversas formas, né? Ele proporciona benefícios ou danos morais, mas também ele proporciona para nós o passe, né? Então, o fluido cósmico universal está também aplicado no passe por intermédio do espírito, do pensamento do espírito. E quando o pensamento é ruim, ele produz danos. Quando é bom, ele produz benefícios. Se eu fumo, aí nem adianta o pensamento ser bom, porque vai produzir danos. Por quê? Porque a tensão elétrica, a tensão magnética não é adequada. A moral não é adequada. Por causa da cachaça, do fumo. Tá? O fluido, o espírito, o fluido manipula, aglomera, combina, criando uma aparência, uma forma, uma coloração. Né? Ele muda, o fluido cósmico, o espírito muda as propriedades do fluido cósmico universal, né? Criando sólidos, líquidos, né? Plasmas, enfim, ectoplasma. Vocês já viram, tem cientistas russos, eu li isso nas seleções em 50 anos atrás, né? Que já existia pessoas que conseguiam desmaterializar uma maçã e materializar em outro local a maçã. Claro que a maçã que se tu comesse aqui ia ter um sabor, aquela parece que pelo registro não tinha sabor, né? Mas ele desmaterializou e materializou lá. Isso com o quê? Foi a pessoa só? Não, com a ajuda de pensamento dos espíritos que oportunizaram isto. Então veja, aqui está os fluidos, aqui está o espírito, aqui está o espírito, aqui está outro espírito, e eles juntam isso aqui e fazem esta forma, esta composição. Então eu vejo eles nesta composição e vejo também eles esfumaçados. Como eu vejo aqui quando eu dou o passe, e muitas vezes eu digo, afasta um pouco, né? Porque a pessoa está dando o passe logo muito colado nas costas, ou muito colado aqui na frente, e tem um espírito aqui, ou um espírito aqui. Então, quando os médiuns têm uma irradiação muito boa, essa região aqui, ó, ela é muito drenada. E se tu encosta aqui no espírito, ao invés da gente conseguir elevá-lo, ele é capaz de ficar grudado no médium. Por isso que o médium precisa de oração, precisa manter uma limpeza, né, com meditação, né? Precisa cuidar-se no dia. Né? Vejam aqui as formas de espíritos que eles podem compor. Né? E eu quero chamar a atenção que a cor ouro avermelhada, ela reflete uma perda energética. E eu já vi alguns de vocês com o ouro avermelhado. Isto quer dizer que, eu sou ruim? Não. Eu posso estar, uma coisa, eu posso estar com culpa, com um processo de culpa, tá? Eu posso estar com raiva e eu posso estar também doente fisicamente. Eu posso estar, né, com essas emoções, eu posso estar com as provas ou expiações, e esses espíritos acabam fazendo com que a minha cor ouro se transforme em avermelhada, porque ela é sugada, aquele ouro reluzente é sugado para aquele espírito, né? E ela então se apresenta dessa forma. Como age o espírito no auxílio à cura de doenças? Ele age conforme o seu crescimento moral e intelectual. Ele age por intermédio do perispírito sobre o corpo orgânico num contato molecular. Molécula, nas moléculas do nosso corpo.
no núcleo celular existem fontes de energias específicas, isso é biologia, ligadas ao ADNA. O que é o ADNA? Ácido desoxirribonucleico, ou ao RN, que é o ácido ribonucleico, os quais comandam os processos metabólicos. Né? Então, o espírito, ele age no contato metabólico, ele influi nos processos metabólicos. O elemento ativo desse processo de formação de energias no corpo celular é o ATP, que é o trifosfato de adenosina. O ATP é a primordial fonte de energia dos processos celulares e se encontra comprometido na formação do ectoplasma. E o que é que o médium faz? Ele cede ectoplasma para os assistidos. Tem aquele ectoplasma que nós, médios, conseguimos ver, e tem aqueles ectoplasma que qualquer do povo consegue ver. Né? Antigamente, o ectoplasma era aquele de qualquer do povo. Né? Então, por exemplo, isso aqui era eu na cama assistindo um médico fazendo um tratamento no meu quarto. Né? Essa é a representação que eu fiz. Bom, o ectoplasma, veja, só para vocês terem uma ideia. Né? O ectoplasma, ele é feito aqui, ó, nessa parte abaixo, dentro desta capa, né? Dentro dessa capa da célula. Logo depois da capa tem o ectoplasma. Tá? E a energia do ectoplasma, né? A absorção que o assistido faz, a transmissão da energia que o médico faz, isso aqui é mais ou menos a nossa mão quando nós damos o passe, em alguns de vocês, né? Ela tem esta aparência. Né? Então, por isso que nós precisamos de alimentação equilibrada, nós precisamos de harmonia, tolerância, né? E o assistido também, porque senão ele cria uma capa e não recebe a luz. Para vocês terem uma ideia dessas energias dos dedos de vocês e nossos, aqui estão, né? Algumas fotos que alguns de vocês já viram. Eu vou mais adiante, porque senão nós não conseguimos. Sobre a eletricidade eu já falei para vocês, né? Então a questão da bioeletricidade. A bioeletricidade é essa corrente bioelétrica que acontece na membrana celular, né? E ela tem 70 milivolts. Para vocês terem uma ideia, uma pilha tipo AA, ela tem 1,5 mil milivolts. Mas com 70 milivolts nós já fazemos a festa, né? O trabalho tanto de transmitir as energias, de quanto bloquear a propagação das células doentes. Então, o câncer, ele pode ser trabalhado justamente com a corrente bioelétrica, né? Bloqueando as células doentes. Como nós vimos, as células têm energia, a bioenergia, a bioeletricidade, e nós influindo nisso, nós podemos atuar na cura do câncer, na amenização do câncer. Por que a gente não consegue a cura de muitos do câncer? Porque pode ser uma expiação ou pode ser uma prova. Se for uma expiação, o câncer é muito difícil de ser curado. Só uma situação com Deus mesmo, uma fé, né, inabalável. Pode. O Kardec diz que pode, mas nessa circunstância. O demais, se for prova, pode ser resolvido. Tá? Então veja aqui, vocês deitados na maca, né, os raios amarelo, ouro ou azul que nós fazemos com que vocês recebam. Aqui, por exemplo, a mesma coisa, eu vejo uma cúpula no teto, né, onde os espíritos são levados, né, em ascensão, né, aqui está um exemplo, são levados em ascensão para esta cúpula. E aí levados para onde? O nosso lar, os prontos-socorros, né?
Porque aqueles que aqui estão, eles já estão preparados para receberem a nossa atenção. Então não vão cair nos abismos, não vão cair nas trevas. Eu vou passar isto aqui para entrar na vivência. O que é ser um médium vidente? Ser um médium vidente é ser dotado de uma capacidade de descrever com exatidão, né, o espírito, as suas particularidades, né, a fisionomia, os seus traços, a sua veste, né, se ele está animado, se ele está triste, né? Mas outros não têm essa percepção. E outros até não têm a percepção de ver ao derredor, ver só próximo a ele, não conseguem ver. Por exemplo, eu sou fã do supermercado, eu vejo os espíritos andando por tudo. Se eu pego uma maçã para comer no supermercado, ele vai estar me grudado na minha mão. Aqui, por exemplo, o que é isto aqui? É uma premonição. Este capitão era médium e ele previu que ia haver um desastre e ele percebeu, ele teve essa premonição do desastre, né? Isso aqui é um livro de onde eu tirei essa história, né? Então veja, à noite, quando eu fecho os olhos ou de olhos abertos, eu vejo essas situações, né? Já vi também esta, uma cidade do futuro. Mas os espíritos, eles precisam de permissão para se manifestarem visivelmente. Nós não vemos espíritos porque nós queremos ver, né? Ou porque eles querem se fazer ver. Espíritos com aquela forma, né, que eu falei para vocês. Eles precisam da autorização dos espíritos superiores. Tá? A natureza do espírito, diz Kardec, é algo do qual pouco ou nada sabemos. Mas, se nós formos pesquisar, está lá dito em outros lugares, é matéria quintessenciada, é a quintessência da matéria. É uma matéria transparente, é uma matéria etérea. Né? São os fluidos cósmicos universais, como eu mostrei para vocês, são aquelas ferraduras, aquelas situações. Né? Então, também o espírito, ele aparece para ser uma prova. Há permissão desses espíritos aparecerem para nós? Por quê? Porque eles querem, a espiritualidade maior quer demonstrar ao médium que ele é médium e que ele precisa trabalhar. Eu, por exemplo, muitos desses espíritos no meu quarto eu já não vejo mais, porque eu não preciso, eu já estou trabalhando. Então eles não precisam estar me mostrando o feio, o bonito, o belo, não precisa. Eu não preciso mais ver o médico atendendo o paciente, eu não preciso mais ver o ovoide do lado da minha cama, eu não preciso mais ver os bichos. Por quê? Porque não preciso mais, né? Porque a prova de que existe eu já tenho. Né? A finalidade da aparição, ela pode ser boa ou má. E mesmo que, mas autorizaram uma aparição má, sim, que é para nos chamar a atenção, para fazer com que a gente estude, que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente vá atrás. Né? Por exemplo, olha aqui, ó, eu vi uma mulher vestida com esses snacks de lac de vocês aí, né, entrando no meu quarto, caminhando, sem cabeça. Foi, isso aqui não é ela caminhando, tá? Chegou um determinado momento que ela se abaixou, pegou a cabeça dela no chão e foi segurando de volta. Olha o susto que eu teve. Né? Entendendo?
E ora eu vejo, por exemplo, uma série de figuras ao mesmo tempo. Isso aqui não é fotos, não, é pessoas conversando, agindo, se mexendo, e eu vendo tudo aquilo como se fosse 20 televisão. Entendeu? Graças a Deus, nessas são situações boas sempre. Mas os videntes são pessoas alucinadas. Os materialistas julgam explicar os fenômenos visuais com a palavra alucinação. Tudo para eles, né, esses fenômenos espirituais que alguns conhecem, é alucinação. Para eles ter percepção do que realmente não se tem, é maluco, é alucinado. A ciência atribui os fenômenos visuais à imaginação humana, mas não nos diz o que é imaginação. Pode procurar. Não vão dizer o que é imaginação. Por quê? Porque eles não sabem o que é, não tem a comprovação. Nem como esta imaginação pode produzir imagens tão claras e tão nítidas. Não tem. Tem vezes que eu olho para o meu quarto e tem uma floresta cheia de passarinhos. Voando, bicando um no outro, uns passam por cima de mim, eu até faço assim, né? Isso é normal, né? Então veja, eu sou maluco, essa imaginação que produz imagens claras e nítidas é alucinação? Veja, há várias teses. Freud tinha uma tese, dizia que era problema nosso do passado, essas visões, os sonhos, era problema nosso do passado. Jung era problema do futuro, nós antevemos o futuro, então ficávamos impressionados, então era questão do futuro. E tem a espírita, que é essa junção do passado, do presente e propriamente do plano espiritual. Né? Todas as teorias de alucinação se mostram incapazes de explicar os fenômenos espirituais. Portanto, alguma outra coisa há que não é alucinação. O psiquiatra Wilson Van Dusen, de 1923, uma pesquisa junto a 16 hospitais psiquiátricos, ele anotou que os pacientes narram que vem basicamente a mesma coisa, espíritos, que todos os delírios são iguais, contém descrição organizada e coerente de um mundo invisível para os médicos, mas visível para os loucos, ou para os médicos, prefiro assim. Algumas figuras não têm uma identidade precisa. Tu não sabe se é um jacaré, se é um elefante, se é uma pessoa, tu não sabes, né? Agora, os espíritos inferiores sentem a necessidade de apoderar-se do corpo. Por isso, cuidado. Toda vez que a gente médium percebe um espírito querendo incorporar e querendo gesticular, fazer isso, fazer aquilo outro, é um espírito inferior. Não é espírito superior. Tá? Os espíritos superiores não mexem no corpo físico do paciente. Tá? Há momentos em que o paciente não distingue mais entre ele mesmo e os espíritos. Aí quando acontece isso, nós estamos na presença do quê? Da obsessão. Por isso, muitos dos que estão nos hospícios são médiuns ou são já obsediados que não têm mais condição. O espírito acoplou de tal forma no corpo perispírito do cidadão que não desgruda mais, não tem como desgrudar. É um processo longo e lento. Vejam vocês, aqui nós temos os animais, os invertebrados e os vertebrados. Os invertebrados. Toda vez que eu vou no banheiro, eu vejo isso aí.
em qualquer banhão. Eu vejo maior intensidade e menos intensidade. São larvas. Quer dizer, os carrapatos, pulgas, insetos, minhocas, moluscos, arama, vermes, estão no plano espiritual. Eles estão no plano espiritual, que é justamente aquele segundo plano em que eles vão ficar junto com muitos daqueles sofredores com culpa, com raiva, que não querem perdoar, enfim. Vão se encontrar nesses ambientes. Os vertebrados, né, os nossos cachorros, o elefante, o pássaro, enfim, eles reencarnam e fazem quase que imediatamente. Morreu hoje o meu cachorro, daqui a 30, 60 dias o que seria o espírito dele, que não é espírito humano, o que seria o espírito dele já está reencarnando. Salvo se ele for atuar aqui, junto com esses espíritos que vão adentrar com carruagens, cães, aves, adentrar no umbral para poder retirar de lá os espíritos, como o André Luiz, o núcleo nosso lá, vocês viram. Né? Então, os animais também ajudam aqui, né? Porque muitas vezes é preciso degradar energias densas, e os animais ajudam nisso. É preciso afastar, né, certos espíritos que são encontrados, por exemplo, os obsessores. Para te tirar alguém dali, tu precisa, né, fazer este afastamento. E os animais ajudam nisso, dão medo ao espírito, que é o obsessor. Afastam e os espíritos vieiros conseguem. Né? Eu vejo lagarto muito pouco. Eu vejo rato, ou aquele ratinho que a gente compra, mas também muito pouco. Agora, pássaro, cachorro, pode vir, porque estou sempre vendo. Né? Vejam vocês se acordarem e verem a parede do teu quarto, um buraco sendo aberto. Aqui, caindo coisas aqui, um buraco sendo aberto. Daqui a pouco desse buraco saem formigas. E daqui a pouco as formigas, esse buraco fica redondinho. Coisa mais incrível, aquele buraco que elas abriram irregular, fica redondinho. Aí mesmo é que sai a turma. É uma fila passeando no meu quarto. Eu nunca quis abrir a porta do quarto para saber onde é que eles vão. Isso eu não vou fazer. Fico na minha cama. Né? Eu já vi minhoca descer do teto. É um bolo de minhoca. Né? Eles ficam descendo do teto até tentar chegar em mim, para poder pegar as energias. Eu já vi cães também tentando retirar a energia. Mas aí eu faço? Aqui eu faço a prece. Ponho as mãos na hora, faço a prece e eles retornam. Retornam e eletrificam-se. Eles começam a ficar dourados e azuis e correm, porque a energia é muito densa na hora em cima deles e eles não estão preparados, eles estão preparados para roubar aos pouquinhos, né? E sugando aos poucos. E aí quando tu faz uma iniciação dessa, eles se mandam. E tu vê, por isso que eu botei essa pintura aqui de azul, é como se fosse, a minha mão é como se fosse um pincel, que eu vou pintando o teto. É isso que a gente faz quando faz a peça. Por isso que quando eu digo para vocês para dar um passe, quando fizer, façam assim, e nunca façam assim, ou puxe a mão assim, porque vocês vão trazer a sujeira toda. Se está varrendo é assim, se está varrendo é assim, agora não volta com a mão assim, traz toda a sujeira de novo. Né? Então, por exemplo, eu já vi tigres, mas os tigres, eu estava lendo o livro que eu estou tentando localizar de novo, esses tigres, eles são, que são bravos, né, os nossos, eles são transformados em perispíritos pequenininhos, porque aí pequenininhos eles não têm essa audácia que teriam tigre. Imagina, né, eu já vi 4 bodes do lado da minha cama, acordei com os bodes no micro, fungando. Imagina eu acordar com essa tropa de tigre no meu quarto. Eu ia endoidar. Né? Também já vi marimbondo, né? Já vi isso aqui. Né? A aparição dos animais. Bom, eu só quero chamar a atenção de vocês que existem os brincalhões. Está aqui, ó.
De repente apareceu aquela bolinha que as crianças usam, cheia de espetinho, passeando no meu quarto. Aqui apareceu a gente come morango dançando para mim. Daqui a pouco aparece um outro morango maior. Ali os dois começam a dançar juntos. Tu vê que não tem como ser alucinação. Como é que eu ia inventar um outro morango para entrar? Né? Então vejam, isso aqui também, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque os médiuns às vezes vêm com os olhos fechados e às vezes vêm com olhos abertos. Os espíritos, a influência, né, dos espíritos. Eu vou tratar só dessa parte aqui. A peculiaridade aqui na Terra, né, eles estão em toda parte. Toda parte. Não é porque tu não estás vendo que eles não estão. Estão em toda parte. Entram e saem de onde desejam. Pode fechar a porta. Tem uns, porque nós somos humanos. Tem pessoas simples, humildes, que vão chegar na porta, a porta está fechada, ela fica lá. Se tu abre, ela entra. Mas tem espíritos que são inteligentes, mais inteligentes, eles entram com porta aberta, fechada, com parede, isso não interessa. Né? Eles têm interesse por tudo. Eles são os fofoqueiros. Né? Eles permanecem sem cessar ao nosso lado. Eu digo para vocês que na minha casa geralmente tem 10, 15, 20, depende, né, do espírito. Eles estão sempre ao nosso lado. O fato é que eles não conseguem me atingir, porque eu estou de guarda-chuva dentro de casa. Entenderam? E nas mais das vezes, os espíritos que acabam ficando dentro de casa são aqueles moralmente mais elevados. Os outros não conseguem entrar. Por quê? Porque eu já criei uma limpeza no ambiente familiar, com a prece e com o evangelho no lar, que já não permite que eles façam. Eles possuem como nós erros, vícios e virtudes. Então não pense que todos que estão lá, mas é um espírito muito bonzinho, não sei o quê. Não pense. Um espírito infeliz, ele pode ser bom, mas ele está infeliz. Por que ele está infeliz? Por causa dos vícios, das paixões. Mas ele pode ser bom, pode ser um parente nosso, um pai, um tio. Vocês estão percebendo? Não necessariamente é um espírito bom. Entendeu? Pode ser bom para nós, porque é um familiar. Mas ele ocasiona prejuízo para nós, porque ele suga as nossas energias. Ok? Razões da aparição. Por que eles aparecem para a gente? Né? Eles aparecem para a gente para comunicar o desencarne de pessoas íntimas. Né? São aquelas, puxa, acho que alguém morreu. Informar um perigo iminente, uma premonição. Dar um conselho, pedir um serviço, assustar, intimidar, obsediar. Ou pode ocorrer sempre quando nós temos uma crise. Se tiver uma crise, surge um problema, uma situação qualquer, batemos no carro, enfim, entramos em crise, a mediunidade, puf! Por quê? Por causa dos nossos hormônios. Aquela pilha toca a ficha, o espírito que está com corrente elétrica sintoniza na gente em função da baixa vibração que nós tivemos com a batida do carro. Né? Então, isso tudo pode acontecer. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, pedir um serviço. Algumas vezes eles querem pedir um serviço. E alguns de vocês, eu já perguntei, vocês querem perguntar alguma coisa para o espírito que está aqui? Vocês podem fazer a pergunta mentalmente, mas nada de coisa material, só coisa de sentimento. Não sei se algum de vocês aqui fez isso, eu fiz com algum de vocês aqui. Fiz? Contigo. Então, vários de vocês eu fiz isso. Então, quando treme, quando ele não gira para a direita, o pêndulo, quando ele não gira para a esquerda e ele treme, é porque ele quer se manifestar. Então, ele quer pedir um serviço. Então é onde eu ofereço às pessoas. Tá? Eles podem ser então vaporosos,
eles têm traços físicos, né? Eles têm vestes, eles têm uma cabeleira. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, por exemplo, ele de uma ave, ele se transforma numa pessoa. Aqui é um espírito que já não é mais esse aqui, ó, que está aqui, esse aqui que está aqui, e isto aqui é o ectoplasma. Tá? Então, o que é que acontece? Eu posso ver ele assim, dessa forma, só os traços. Né? Aqui, nos outros planetas, eles têm a forma humana, mas olha o corpo deles, lá nos outros planetas. Quando é corpo material, porque tem planetas que tem uma população de espíritos vivendo no planeta, mas são mais etéreos, não são densos como nós. Mas, dependendo do planeta, pode ter, né, esses tipos de espíritos, né, que não são humanos, mas a forma é similar. Tá? Aqui, por exemplo, quando eu me acordei, eu vi 2 espíritos deitados ao meu lado, e quando eles perceberam que eu acordei, esse aqui conseguiu começar a sair, e o outro ficou impactado, porque eles fogem quando eles veem que a gente está vendo. E aí ele levantou as mãos e aquele puxou o outro. Então, quer dizer, os 2 eram espíritos estropiados, mas estavam solidários naquele processo. Quer dizer, um ajudou o outro a fugir para a parede, vamos dizer assim, né? Vai se dissolver. Né? E eu vejo muito ectoplasma e espírito, que é aquela bolinha que lá no começo eu mostrei para vocês. Eles retiram ectoplasmas meus. Esta aqui é a aparição ectoplasmática. Né? E aí, em algumas vezes, eu resolvi espiar por trás disso aqui para ver o que é esse olho, se tem alguma coisa por trás. Eu percebi, em determinado momento, que quando eu levantei a mão para fazer a prece, o cidadão que estava atrás foi mais rápido do que o ectoplasma, porque eles carregam junto o ectoplasma. É como se tivesse aqui uma como é que se diz? Aquilo que a polícia usa, né? Escudo. E aí eles vão com o escudo para a parede. Nesse caso, ele foi para a parede e o escudo ficou. Então, eu achei uma graça. Né? E ele estava ajoelhado nessa. Né? Então, aqui é o fluido cósmico universal que nós, na hora que damos o passe, utilizamos, energizamos e encaminhamos às pessoas. É assim que eu vejo. O ectoplasma, esse aqui é sensível à luz, se tu acende a luz ele se desfaz, é sensível ao toque, é uma substância fibrosa, fria, úmida, viscosa e geralmente inodora e moldável. Já botei ele na boca. Né? Ele é assim mesmo, como eu estou mostrando para vocês. Tá? O que é que acontece? Eu pedi licença para um espírito, na hora que ele estava, que ele me viu, que ele ia para a parede, e eu disse, por favor, aguenta um pouco. E ele parou. Aí eu pedi autorização para botar o dedo e ele deixou. Aí eu tirei o meu dedo, olha como meu dedo ficou. O ectoplasma. Aí eu botei na boca, cheirei, né? Enfim, se dissolveu, porque dizem que é ozônio, né? Transforma em ozônio. Então tá aqui o dia que eu botei o dedo nele, que ele não foi, né? Agora uma coisa interessante, às vezes esse ectoplasma que está aqui, por trás dele, tem espíritos sofredores da maior, por isso que eu fiz aqui preto, né? Uma coisa negra, sofredoras, entendeu? Também no quarto, né? A cor dos espíritos, né? Aqui é a cor dos espíritos, né? Eles vão da violeta a anil, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, o amarelo, o emerald e o branco, né? O branco associa-se aos espíritos elevados. Né? A vermelha são as baixas frequências, por isso que eu falei o ouro vermelho. Né? E o violeta, as frequências mais elevadas.
o que é até difícil para nós vermos. Vejam vocês, eu já estou terminando. Isto aqui, eu vi esse espírito. Isso aqui é uma foto. Eu vi este espírito. E aí tirei 3 fotografias rápidas do teto. Tanto que é segundos, uma atrás da outra. Tem as 3 fotografias. Uma não aparecendo nada, é só isso aqui, ó. A outra aparecendo isto aqui, ó. 3, 4, 5, 10, no meio, isto aqui. E a última, que é esta, apareceu isto aqui. Se vocês forem procurar, o espírito ele é redondinho. Agora, o que é que o senhor estava fazendo no teto do meu quarto e nas paredes do meu quarto? Será que é espírito? Veja, nós temos amarelo, nós temos azul, nós temos branca, nós temos anil, nós temos laranja, verde. Viram? O que é? Que foto é essa? Essa aqui eu sei que é espírito, porque eu tirei, eu vi, eu tirei. Se tivesse aparecido só isso aqui com isto, só isso aqui com isto, eu me dava por satisfeito. Mas a hora que apareceu tudo isso, meu Deus, o que é isso? Veio toda a minha falange? Será? Bom, já estamos terminando, então, gente. Eu só quero, para finalizar, lembrar para nós que na realidade não é uma palestra em si que eu estou fazendo. Na realidade, eu estou trazendo elementos para nós configurarmos na nossa mente a responsabilidade como assistido de receber o nosso passe e como médium de dar o passe. E eu quis mostrar que a biologia, que é ciência, eu quis mostrar que a física, que é ciência, eu quis mostrar que a química, que é ciência, que está por trás da energia, o magnetismo, tem a ver com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, quando nós pensamos o bem, nós estamos colocando dentro da nossa casa miasmas positivos, vamos dizer assim. Agora, quando nós entramos em casa e trazemos toda a grosseria do ambiente externo para dentro de casa, fica aquela porcaria que a gente acaba pisando na lama dentro da própria casa. Né? A energia é como se usa no passe, né? O nível de força e intensidade das energias dos médiuns varia de acordo com o seu comportamento, reforma moral e a sua alimentação. Não é só porque, por exemplo, eu tenho um tipo de mediunidade, a Aline tem uma outra, o Marcos tem outra, enfim, a Pati tem outra, a Noeli tem outra, quase que eu juntei 2 nomes. Marcos, enfim. Não é porque, mas é porque a questão nossa, da questão moral e a questão do comportamento. Às vezes o comportamento no dia já nos adressou igual a Noeli, mas o comportamento no dia que eu tive, eu sou enelista, toma que o filho é teu. Entendeu? Então, isso nós temos que ter cuidado. Se o médium não oferece todas as energias com o seu máximo potencial, ele está quebrando com a sua responsabilidade. Ele não está cumprindo a sua responsabilidade, que é ajudar a resolver os anseios de quem está ali e as angústias de quem está ali. Quando vocês preencheram os formulários que eu passei para vocês no início, vocês colocaram angústia, depressão, diversas dificuldades. Então, a mediunidade tem esta obrigação. E se você não se utilizar dos talentos que Deus lhe deu, 1, 2, 3 talentos, vamos dividir a mediunidade de incorporação, a mediunidade de cura, a mediunidade
de efeito físico, né? A hipermunição, se nós não utilizarmos adequadamente essa mediunidade, nós vamos entregá-la sem uso para Deus. E aí o que é que Deus vai dizer? Infiel, eu te confiei um talento e tu não, em vez de me desenvolver 2 ou 3, você entesourou, sentou em cima, não utilizou. E aí nós vamos quebrar a pedra no plano espiritual e depois na próxima encarnação. Né? Como cuidar da energia? Reforma moral, que são o quê? As virtudes. Nós estamos cansados de elencar vícios. Quem é que me diz 3 vícios aí, rapidinho? 3 vícios. Vamos lá, falem. Fumo, álcool, comida, inveja, relaxa. orgulho. Tá. Agora, 3 virtudes, rapidinho. Paciência, pela virtude. Paciência, tolerância, humildade, né? Solidariedade, Amorosidade. amor, né? Veja, são coisas que a gente não está habituado quando sai de casa, ler. O que é que eu tenho que fazer na rua? É isto aqui. E toda hora se confrontar com esta lista. Porque é isto que vai, na realidade, criar a vigia. Jesus não disse, orai e vigiai. Não adianta só orar. Tem que vigiar e tem que fazer a reforma moral. As orações, a prática da caridade, a alimentação, exercícios físicos e a busca do conhecimento. Então, meus irmãos, é isto que eu queria deixar colocado para vocês. São 7h05. Alguém tem alguma... 8h05. Alguém tem alguma manifestação que queira falar? Alguma coisa que queira dizer? Vamos lá, gente. Em seguida nós vamos para o passe. Eu posso falar? Sim. Ali a vidência tua, tu fala que tu enxerga pontos, né? Sim. Pontos, ponto luminoso, ponto assim e tal. Uhum. Na minha vidência, eu vejo o corpo. Eu vejo o espírito quando eu estou te vendo. Mas vai depender do... Eu posso ver tudo todo escurão, mas eu vejo o teu contorno. Certo. Então é aquele Como contorno eu vejo... que eu mostrei. São várias formas de tu ver. Então, é isso que Eu ver só o contorno, tu vê a fumaça, tu vê ele fisicamente, mas daqui para baixo é difícil ver. É. Geralmente é uma túnica. Mas geralmente eu vejo o corpo inteiro. Eu não vejo pontos. Eu já vejo pontos. A diferença da vidência, né? Claro. É. Porque cada um vê de uma forma, talvez. Isso. Mas na minha evidência eu vejo ele, o espírito. Eu vejo entrar no quarto, eu vejo ele vindo, caminhando. Posso ver claro ou posso ver ele todo em escuro, porque por às exemplo, vezes vai depender do nível nível dele, né? Justamente. Por exemplo, aquele médico que eu mostrei para vocês, ele saiu da parede da rua, passou por cima de mim e foi para o lado da cama atender o paciente. Eu vi ele entendendo, né? Sim. Entendeu? Mas normalmente eu não vejo assim. Normalmente eu vejo aquela junção de fluidos com um espíritozinho no centro, ou o ectoplasma com o espírito espiando. Às vezes as pessoas veem vultos também, né? Sim. Só vulto, rápido. Alguém mais vê alguma coisa? Ontem eu vi pelo canto dos meus olhos uma presença branca, em forma assim, parecia uma fumaça, mas era mais densificada. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nos olhos, a gente vê pelos olhos da alma, não vê pelos olhos físicos. Não. Mas eu, às vezes, acho que é o olho físico que eu vejo. Me dá essa impressão. Tá? Porque quando eu fecho os olhos, eu vejo aquilo que eu estou vendo de outra forma. Até que eu me fixe e abro um quadro e aí eu vou ver aquilo que eu estava vendo de olhos abertos. Só para dar um gancho no que tu estás falando, os olhos da gente, digamos, é isto aqui, tá? Essa região, tu vê o dia, o cotidiano.
E essa ao redor, tu vê espíritos. Porque quem tem mediunidade de vidência, as laterais dos olhos, justamente, aquelas laterais, tu sempre vai ver alguma coisa. Quer ver quando tu chegas na janela e olhares, não para o sol, mas em direção para a luz, tu vai ver na hora, tudo isso aqui toldado, só ficas com a visão bem pontual no meio da vista. E tu vais ver ela toda toldada. Então, a vidência é de diversas formas, mas veja, o que é importante na vidência não é ver. O que é importante na vidência é saber que existe um outro mundo, saber que tu és médium e saber que tu tens uma obrigação de agir. Por isso a vidência é importante, para te mostrar a obrigação de agir, né? E para também tu teres aquele conhecimento que Jesus passou aos apóstolos, do que é mais um elemento para te saber se é um espírito bom, se é um espírito ruim, se é um espírito brincalhão. Por exemplo, eu já vi espíritos dourados que eu achei que era Nossa Senhora, né? E aí eu fui botar a mão para rezar, pois ele saiu como se fosse uma estátua. Quer dizer, ele criou uma estátua dourada para mim pensar que ele era um espírito bom. Porque ele não tinha capacidade de fazer-se aparecer dourado e se mexer dourado. Ele não tinha essa capacidade. Deu para entender? Então o vidente é bom porque soma uma série de outras situações e ele consegue se situar no ambiente. Né? Não é só pela intuição, não é só pela inspiração, não é só pelo ouvir ou sentir, né? Que a gente sente também. Né? E quando a gente sente muito frio, o espírito já é um espírito menos elevado, já é um espírito terra-terra. Né? Porque ele vive numa friagem violenta. Né? E vocês sabem que a gente muitas vezes está atendendo vocês, sente essa situação. Ok? Então vamos ao trabalho. Muito obrigado.